Olá, hoje vamos mergulhar em alguns excertos de um livro bem interessante, A Ética do Esforço, do Daniel Coriolano. Oi! É um material que vale a pena, né? Porque ele rema contra a maré da nossa cultura do instantâneo, do fácil. Exato. O autor, que é médico, pai, tem uma vivência de fé, ele propõe olhar para o esforço de um jeito diferente. Não só como ferramenta para conseguir algo, sabe? Uhum. Mas como um caminho moral mesmo, de se fortalecer por dentro. E a ideia central é essa ética do esforço. Bem legal a origem que ele traz, né? Sim, ética do grego ethos, que é hábito, caráter, a arte de guiar a vida para o bem. E esforço do latim ex fortiare, que é, tipo, tornar-se forte para fora, se mobilizar por dentro quando tem resistência. Pois é. Então não é para ser castigo, né? É mais um jeito de sustentar o bem quando a moleza some. Uma expressão concreta da liberdade, né? De escolher ficar firme quando tudo convida a largar. Totalmente. E o ponto de partida dele é uma crítica direta à nossa cultura. Ele chama de culto à facilidade, elogio do atalho. É forte isso. É, tudo tem que ser rápido, leve, sem desconforto nenhum. Evitar a dor virou quase um vício, assim. Hum, Mas o argumento é que isso nos deixa frágeis, superficiais e, olha que interessante, paradoxalmente, mais exaustos. cansados? Como assim? Um cansaço da alma, sabe? Que vem do vazio, não de carregar um peso que faz sentido. Ele até cita exemplos. Tipo, Tipo a dificuldade das pessoas em aderir a tratamentos que exigem mudança de hábito, disciplina, ou, sei lá, profissionais de saúde que trocam de emprego o tempo todo porque não aguentam a pressão. faz sentido, mas o livro não fica só na crítica, né? Ele tenta resgatar o valor do esforço. Exato, ele mostra como o esforço, quando é bem direcionado, claro, ele ordena a vontade ao bem. Ordena a vontade. Gostei disso. É, a vontade não é um impulso cego, né? Precisa ser educada, treinada, digamos assim, pela repetição do bem, pela constância. Ah, como na história da senhora idosa que ele conta, cuidando do marido acamado. Essa mesma, o esforço diário dela era a forma concreta do amor, entende? Uma decisão firme, mesmo quando o sentimento talvez não estivesse ali o tempo todo. Era a vontade dela educada para aquele bem. Entendi. E a disciplina, então, entra como? Aí que tá, longe de ser rigidez, prisão, ela é apresentada como a forma visível da liberdade interior. Interessante. Ela dá estrutura para essa constância. Sem disciplinas, boas intenções, bom, elas se espalham, se perdem. Quer dizer, a liberdade de verdade não é fazer qualquer coisa a qualquer hora. Na visão do autor, não. É mais ter a força de sustentar aquilo que a gente escolheu como o bom, o amor, a fé, a vocação. A disciplina ajuda a isso sobreviver ao tempo, né? E tem outra coisa que me chamou a atenção, a valorização do esforço pequeno do dia a dia, aquele que ninguém vê, né? Isso, aquele sem aplauso. Levantar cedo, cumprir o que prometeu, escutar alguém com paciência. Pequenos gestos. Pequenos gestos, repetidos com fidelidade. O livro sugere que é isso que molda o caráter de verdade, mais do que grandes feitos isolados. Com certeza. Lembrei do exemplo que ele dá da funcionária do posto de saúde. Ah, sim, que preparava tudo com um zelo enorme, em silêncio. Exato, criando um acolhimento real com aquele esforço invisível cotidiano. É muito bonito isso. E conecta com outra ideia forte: perseverar quando tudo grita de exista. Essa é difícil, hein? Muito. Mas não é teimosia cega, entende? É fidelidade àquilo que a gente reconhece como valioso mesmo na dificuldade, na secura. É uma luta interna, então. É um combate, uma forma de esperança concreta, sabe? Ele lembra do médico que visitava o paciente em cuidados paliativos. Mesmo sem poder mudar o prognóstico. Isso, a presença fiel dele, fruto dessa perseverança, já era um consolo enorme. Não era sobre o resultado imediato, mas sobre permanecer fiel. Isso me faz pensar naqueles que o livro chama de os silenciosos que sustentam o mundo. Adoro essa parte. As pessoas sem holofotes que agem por um sentido maior, não por vaidade. Avós que rezam, cuidadores anônimos, o pessoal da limpeza no hospital,
pais e mães na rotina invisível de casa. São as colunas escondidas, né? Sustentando o bem sem precisar de confete. Exatamente. E para fechar o ciclo, o esforço é visto como uma resposta à vocação interior, Não um peso imposto, mas mas um jeito de dizer sim àquilo que chama a gente por dentro, para ser fiel. O autor até partilha a luta dele no vestibular para medicina. como um exemplo de esforço respondendo a um chamado que ele sentia como certo, né? Mesmo com as dificuldades. Isso, sustentar a escolha vocacional, qualquer que seja, exige esse esforço contínuo. Não tem mágica. Parece que a grande mensagem, então, é que o esforço, ah, quando ele está ligado à fidelidade, a um bem que a gente reconhece, ele não oprime, pelo contrário, ele dá forma. Exato. Ele molda a vontade, estrutura a liberdade por dentro, fortalece os vínculos, vira um testemunho silencioso de amor, de sentido. Então, disciplina e perseverança não seriam limites, mas guardiãs de uma liberdade mais profunda. Perfeito. Uma liberdade mais coerente consigo mesma, com os próprios valores. O autor conclui que uma alma que aprende a permanecer no bem, mesmo em silêncio, se torna uma morada firme de si e de Deus. É forte isso. Muito. Fica a reflexão, né? No mundo que empurra a gente o tempo todo pro novo, pro fácil, pro rápido, será que redescobrir o valor de simplesmente permanecer nas pequenas fidelidades, nos compromissos do dia a dia, não seria a chave para construir essa morada interior mais sólida?